Reza a lenda que a botija é um tesouro que pode ser em dinheiro, notas ou moedas, ou ainda formado por joias como ouro, prata e brilhantes. Esse tesouro foi escondido numa residência por alguém que queria preservar a sua fortuna dos ladrões. Talvez apenas dos curiosos, mas morreu antes de desfrutar da riqueza. A dinheirama pode estar disfarçada nas paredes, no assoalho, no forro, no quintal da propriedade, próximo a uma árvore, ou embaixo de uma pedra antiga. Bem, parece coisa de filmes de piratas. E para achar uma botija, é necessário ter coragem de enfrentar forças sobrenaturais. Segundo a tradição, as botijas são uma das razões da existência de casas assombradas. Algum espírito permaneceria ligado ao dinheiro escondido, não podendo descansar até que venha a ser encontrado. E quando alguém descobre a botija, a alma está livre do seu fardo. E os que enfrentam esses fantasmas logo ficam ricos. A localização da botija tem que ser comunicada de forma mediúnica a quem terá a sorte de encontrá-la. Pode até existir suspeita ou registro de onde estaria o tesouro, mas um espírito deve manifestar o desejo de que uma determinada pessoa ache a riqueza escondida. A mensagem é transmitida em forma de aparição espectral, ou por meio de um sonho, em que o morto passa as coordenadas e pede que sejam rezadas missas para ele poder entrar no céu, pois padece no purgatório para pagar os seus pecados. Se não for assim, será impossível determinar o paradeiro da botija, e ela permanecerá encantada para sempre. Num sítio, na bela localidade da Serra Negra, município de Bezerros, no agreste de Pernambuco, agricultores viveram uma terrível experiência envolvendo o tal tesouro das almas. Na propriedade havia duas pedras enormes que se juntavam, formando uma gruta. Certa noite, o marido recebeu em sonho a orientação que fosse sozinho até a gruta para lá achar uma botija. Ele acordou agoniado e comentou com a esposa que, descrente, falou apenas para ele rezar por aquela alma e esqueceu o pesadelo. Mas noite após noite, o sonho se repetiu e o homem contou a um amigo, que se dispôs a ir com ele até o local indicado. E assim o fizeram na noite seguinte. Ao chegar à gruta, começaram a cavar usando pás. E quando os dois estavam bem entretidos na ânsia de encontrar a dinheirama, do nada veio uma forte ventania. E o vento se seguiu o barulho de trotar de cavalos. Ao longe, pela escuridão do matagal, os dois logo avistaram uma chama se aproximando. E aquela chama estava acompanhada com um trotar de cavalos. Logo eles perceberam que um cavalo negro se aproximava. Porém, no lugar da cabeça do cavalo havia enormes labaredas de fogo. E além do trotar do cavalo estar por todos os cantos, daquela criatura também emanavam gritos horríveis. Era como se fossem gritos de sofrimento de várias pessoas. O amigo soltou a pá e começou a correr. O homem que havia sonhado com a botija ignorou o fato e permaneceu cavando. Aquele cavalo negro com cabeça de labaredas de chama logo desapareceu. Mas de repente, um manto negro logo caiu sobre ele.
e assim o fez perder os sentidos. De manhã, ele foi encontrado caído dentro do buraco que havia cavado. E também estava em cima de potes cheios de algumas pedras negras que pareciam carvão. Os seus amigos o levaram para casa ainda desacordado. E ele, ao recobrar os sentidos, contou que viu aquela mula sem cabeça e ainda que ouviu gritos quando a escuridão se abateu sobre ele. E à tarde, ao se deitar na rede de casa, ele sentiu um forte tapa no rosto. E assim ficaram-lhe as marcas de 5 dedos. E a partir desse dia, ele não teve mais sossego. Ele ouvia vozes que diziam: "Por que não foste sozinho? Por que não me ouvistes?" E até o último dia da sua vida, ele nunca mais teve sossego. Bem, situação bem diferente aconteceu com uma costureira do município de Cabo de Santo Agostinho. Ela sonhou com um holandês que teria lhe falado de uma botija cheia de ouro, localizada no chão da casa de uma professora. Ao ouvir isso, o namorado da filha dela revelou para a sogra que também havia sonhado com um estrangeiro, vestido de branco, e que o mesmo lhe falava de um tesouro escondido, porém sem contar o paradeiro do ouro. O rapaz era pedreiro e fazia uma reforma na residência de uma professora, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E logo, a sogra e o genro deduziram qual a localização da tal botija. Combinaram então de desenterrar tal fortuna, operação que seria feita sem conhecimento da dona da casa. Mas no local indicado pela alma penada, só foi encontrado um vaso de barro quebrado e cheio de pedras. A costureira não se conformou e levou o caso à polícia. Acusou o genro de visitar antes o ponto indicado pelo espírito sofredor, para pegar o tesouro e vender. A queixa foi registrada e a polícia chegou a iniciar as investigações, e é claro, não deram em nada. A disputa gananciosa pelo suposto tesouro só provocou o rompimento do namoro entre o pedreiro e a filha da costureira. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Flávia. Tenho 17 anos e sou de Campo Grande. Hoje trago um relato muito interessante de botija assombrada que ocorreu com o meu avô ainda em sua juventude. Bem, ele nasceu em 1935, mas é um senhorzinho bem lúcido de suas palavras. E contarei os fatos aqui narrados por ele, em suas palavras, para melhor entendimento do relato. Boa noite, me chamo José e tenho 86 anos. E hoje trago a história dos meus bons tempos de juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era menino, se ouvia constantemente as histórias a respeito de botijas de ouro, que volta e meia alguém encontrava e tornava-se rico da noite para o dia. Contavam-se mesmo histórias detalhadas de pessoas muito conhecidas na comunidade que estavam bem de vida, pois haviam encontrado uma botija de ouro. Segundo diziam, na época da Guerra do Paraguai, as pessoas guardavam seus tesouros em botijas enterradas sobre coposas árvores para protegê-los. E com a morte dos seus proprietários, tais botijas em um pote de barro cheio de ouro lá ficavam para sempre,
até que alguém as encontrassem. Um velho índio sempre aparecia lá por minha casa, e eu lhe oferecia sempre um prato de comida. E por isso, ele foi firmando uma sólida amizade comigo. Mas certo dia, ele me disse que tinha uma botija cheia de ouro e que me daria, desde que eu fosse arrancá-la à meia-noite. Ele me disse que alguém da guerra do Paraguai havia lhe dado. Então, ele me daria a botija em troca de um cavalo aperado, para ele viajar para baixo da Serra de Maracaju, onde ele tinha um filho. Bem, eu contei a história para o meu pai, que foi contrário à minha ida de ir arrancar a botija, alegando ele que poderia ter perigo. E disse o meu pai que ouro iríamos arrancar do nosso cafezal. Lavoura grande, que infelizmente a geada de 1953 cuidou de dizimar e levar o meu pai à falência. Bem, certo dia, um vizinho, o João Garcia, ele veio me dizer que um defunto o havia assombrado, puxando ele pelo pé, e falou para ele ir arrancar uma botija de ouro. Porém, ele não tinha coragem de fazê-lo. E passados alguns dias, lá vinha o João Garcia de novo a dizer que o tal defunto novamente o puxara pelo pé, exigindo que ele fosse buscar a botija de ouro. E assim, lhe dando uma complicada maratona para encontrá-la. Mas alegava ele que lhe faltava coragem para enfrentar a empreitada. E como eu tinha passado pela experiência do velho índio, que tendo a minha recusa, ele deu a botija para outra pessoa, e realmente foi no local, na raiz de uma grande figueira, e de lá ele arrancou o tesouro. Bem, como eu já havia passado por essa decepção, desta vez eu pensei, não contarei nada para o meu pai. E falei para o João Garcia que desta vez eu iria arrancar a botija com ele. Bem, tinha que ser numa sexta-feira à meia-noite, e o local era bem longe. E por isso, fomos eu e o João Garcia de bicicleta ainda de dia, pois faríamos uma exploração prévia do local onde estaria o tesouro do tal defunto. E o tesouro estava na velha estrada de Itaium. E nós tínhamos que encontrar um velho cemitério no campo, e de lá encontrar uma sepultura com uma cruz de ferro, onde estaria enterrado o tal defunto. E quando fôssemos arrancar a botija, teríamos que passar por lá, dar 3 tapas nessa cruz, e depois e arrancar a botija ao pé de um enorme angico. Na sexta-feira à tardinha, montamos em nossas bicicletas, eu e o João Garcia. Estávamos com as ferramentas e uma garrafa de chica boa na garupeira. E então fomos nós arrancar a tal botija. Passamos altas horas da noite no cemitério, e como haviam lá 3 sepulturas com cruzes de ferro, demos em todas elas 3 tapas, e então seguimos para o angico, onde realizaríamos a escavação. E ali ficamos até quase derrubar a árvore, e sem encontrar a tal botija. E ali só encontramos um formigueiro. O tal defunto prevenira ao João Garcia, em suas aparições, que durante a escavação, o defunto iria aparecer para ele montado num bode preto de olhos vermelhos. E aquele bode subiria e desceria da árvore. Porém, não era para ele se importar com aquela assombração. E assim, quando ouvíamos alguma vaca
berrar lá naquele campo, nós já falávamos: é, lá vem o bicho. Porém, ele não apareceu por lá. O dia estava clareando e nós já estávamos cansados de tanto cavar. E também estávamos quase derrubando o angico e nada encontramos. Desanimados, decidimos ir embora e sem levar ouro algum. Embrenhamos na mata para pegar a estradinha de volta para casa. E um pouco mais adiante, encontramos um senhorzinho vindo em nossa direção. Ele mastigava um pedaço de bambu verde, passou por nós, deu bom dia e respondemos cordialmente. Daquele senhor exalava um forte cheiro de caatinga. E ao passar por ele, seguimos o nosso caminho e foi aí que escutamos um berro. Olhamos para trás e o senhor havia desaparecido. Porém, ali estava um bode preto comendo mato. Ele olhou diretamente para nós e foi aí que notamos os olhos vermelhos da criatura, que parecia o Tinhoso em pessoa. Em seguida, o bode começou a berrar e a rir ao mesmo tempo. Abaixou a cabeça e fez menção de correr para cima de nós. Então saímos dali correndo o mais rápido que conseguimos. E depois desse dia, eu tirei a ideia da cabeça de ficar rico por meio de botijas. Pois hoje eu tenho certeza que essas coisas de botijas são tudo assombradas. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Marcela e sou natural da cidade de Valinhos, no estado de São Paulo. E apesar de ser muito sensível e sensitiva e até ter passado por algumas experiências sobrenaturais, nenhuma delas se equivalem às experiências vividas pelo meu pai. E pelo fato dele morar no interior do Mato Grosso, na região do Pantanal, ele passou por muitas coisas inomináveis, desde fantasmas, assombrações, demônios, espíritos. Mas de todas essas histórias vividas pelo meu pai, a que mais me impressiona era, sem dúvidas, a do lobisomem do Pantanal. Bem, eu vou lhes relatar como ele nos contava, fazendo minhas palavras as palavras dele. Era novembro de 1974 e nós morávamos numa pequena casa de madeira suspensa por forquilhas e tábuas, na beira do mangue, numa ilhota. Naquele tempo, as vilas eram assim, um aglomerado de casas aqui e outras ali. As famílias viviam e sobreviviam de caça, pesca e alguns poucos produtos que podiam ser plantados no Pantanal. Mas eram poucas coisas mesmo. As caças duravam dias e às vezes semanas. E era comum que as mulheres se reunissem todas em uma casa só para se proteger quando seus maridos saíam para caçar. E assim evitavam o tédio. E ainda poderiam se ajudar. Bem, esse era o jeito delas de se virarem, pois não tinha muito entretenimento. A maior diversão que eles tinham naquela época era um rádio a pilha,
que só funcionava num ponto específico da casa. Uma certa vez, em meados de novembro, há muito tempo atrás, os homens da ilhota onde morávamos se reuniram para uma caçada. Naquele ano especificamente, as coisas estavam difíceis. O alimento estava escasso, e pouco se pescava, e menos ainda se plantava. E como na época eu ainda não tinha idade para caçar com meu pai, ele me deixou cuidando da minha mãe e ajudando as mulheres em casa. E naquele dia em que ele saiu com mais 2 homens, eu me senti o cara mais importante do mundo. Pois nessa ocasião eu não era só o homem da casa, era o único homem da ilhota. Pois era o único garoto com mais de 12 anos que morava ali. Naquele tempo, tínhamos alguns porcos que criávamos para abate e consumo próprio. E por conta dos alagamentos, tínhamos que os colocar dentro de casa. Mas devido a minha mãe estar grávida, decidimos fazer um chiqueiro, como se fosse uma casinha meio afastado de casa, onde ficariam os porcos. E assim, poderiam chafurdar o quanto quisessem e não atrapalhariam ninguém. Acontece que uns 2 ou 3 dias depois da partida do meu pai, em uma noite comum de céu estrelado, como de costume, eu já estava me recolhendo. Apaguei as velas da casa, candeeiros e lampiões, e já estava deitado na rede. As portas estavam trancadas e somente as janelas que ficavam viradas para o rio que estavam abertas, pois assim ninguém poderia entrar em nossa casa. Deitei na rede e logo comecei a ouvir os porcos se agitarem muito. Eles urravam e corriam. E também ouvi até alguns saltarem na água. Acendi um candeeiro e fui para a parte de fora da casa, para ver do que se tratava. Bem, eu não levei qualquer arma comigo, pois naquela região era muito comum ataques de sucuri. E nessas situações, nós não poderíamos fazer muita coisa. Era somente lamentar e contabilizar os danos nos dias seguintes. Bem, fiquei ali parado, iluminando com meu candeeiro, quando vi um dos filhos do vizinho no outro lado da ilhota, com o candeeiro e um facão, olhando na mesma direção que eu olhava. Percebi que ele estava muito assustado. E eu, olhando um pouco mais abaixo, eu logo vi do que se tratava. Só ouvi quando ele me disse: "Vixe, menina, é um lobisomem. Entra pra dentro e não deixa nem ele chegar perto de sua mãe." Voltei a iluminar o chiqueiro e vi aquela coisa preta me olhar com os olhos amarelos e rosnar como um cachorro e em seguida saltar na água. Fiquei o procurando e nada. Parecia que ele havia ido embora. O filho do vizinho já tinha se trancado, enquanto eu procurava o que era aquilo. Fiquei na beira procurando, até que ouvi como se algo se movimentasse na beira da área da casa. Parecia um som de um homem nadando. Estava dando a volta, vindo na direção das minhas costas. Quando iluminei, eu vi aquele enorme cão negro de olhos amarelos
nadando como um homem dentro do rio. E ele estava rodeando a frente da casa. Quando vi aquilo, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta. Peguei o meu facão e fiquei próximo à porta esperando. Com o barulho, a minha mãe já havia acordado. Então eu lhe contei que havia um lobisomem ao redor de nossa casa, querendo entrar. A minha mãe, como de costume, disse que isso era coisa da minha cabeça. Mas logo se calou quando ouviu aquela criatura rosnando e urrando na porta da frente. Aquilo começou a bater e arranhar a porta, urrando e rosnando como bicho. Os meus pés soavam frio e o meu corpo gelava, enquanto eu senti o maior medo da minha vida. Aquela coisa não iria demorar para entrar dentro de casa. No fundo da casa, nós tínhamos uma canoa velha, que eu usava para levar comida para os porcos. Mandei que a minha mãe fosse para a canoa. E quando eu mandasse, era para ela começar a remar, que eu logo iria junto com ela. Bem, ela fez o que eu mandei. E foi quando eu finalmente vi aquela coisa pelas frestas da porta. A criatura tinha olhos grandes e amarelos que brilhavam com a lua. Aquilo ficava correndo a casa toda, muito rápido e agitado. Ouvi quando a minha mãe deu a primeira remada. Então corri e me joguei na água, alcançando rápido a canoa. Pois a minha mãe, por ser mulher e estar grávida, estava sem forças para isso. Ouvi quando aquela criatura gritou umas palavras que eu não entendia muito bem. E em seguida, aquilo se jogou na água. Passei a noite toda remando aquela canoa de um lado para o outro, até que o dia amanheceu e não vimos mais aquela criatura. O cenário era péssimo. Os porcos todos mortos e a casa destruída com a porta abaixo. E ali dentro da casa havia um fedor terrível de carne podre, que mesmo após lavarmos a casa, aquele cheiro não saiu. E então tivemos que nos mudar. Depois desse incidente, coisas estranhas passaram a acontecer na nossa casa e naquela região. Eram visões, vozes, vultos e até mesmo luzes no céu que apareciam e desapareciam misteriosamente. Eram coisas absurdas assim. Bem, este é o relato do meu pai, e é verídico. Boa noite. Olá, eu me chamo Lorenzo e estou aqui para contar sobre um acontecimento que marcou a minha vida. Bem, tudo ocorreu no ano de 2007, quando eu morava em um loteamento próximo de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A minha família era muito ligada à religião espírita cristã, até mesmo ao elementarismo. Bem, tudo começou após a morte do meu tio, que por curiosidade guardava uma certa coleção de artefatos religiosos, como algumas garrafas com pozinhos estranhos, bonecos de gnomos,
fadas, silfos e até mesmo livros de Wicca. E após a morte do meu tio, em um certo dia, a família debateu sobre quem ficaria com o seu estranho baú, já que boa parte da família da minha mãe, como católicos e espíritas devotos, tinha uma certa superstição sobre esse tipo de coisa. E a minha mãe, como não ligava muito, ela se ofereceu para ficar com o baú. E o levamos para casa, colocando ele no porão. Bem, e logo após de o levarmos para casa, até aí tudo estava bem. E foi então que 2 dias depois, eu estava sentado na sala e ouvi alguns barulhos no porão. Achando bem estranho, eu fui verificar e não havia nada de anormal. Até que me aprofundei mais até os cantos e percebi que o baú do meu tio estava aberto. Achando aquilo muito estranho, eu o fechei e retornei para a sala. E passei o dia tranquilo. E após algum tempo, especificadamente às 10 horas da noite, eu deitei na cama e tirei um cochilo. Bem, até que de madrugada eu acabei acordando com sede. Mas quando eu passei pela sala, direto à cozinha, eu escutei coisas novamente no porão, como risadinhas. E com muito medo, eu acabei correndo de volta para a minha cama. Bem, eu cochilei de novo. Enquanto eu cochilava, por incrível que pareça, eu tive um pesadelo. E no pesadelo, eu estava no meio de um bosque, e ao meu redor só havia mato. E do mato vinham muitas vozes dizendo o seguinte: "Ei, nos tire daqui! Me ajude! Aqui é apertado!" Em meio a isso, eu acordei outra vez e passei o resto da madrugada acordado. No outro dia de manhã, eu disse tudo para minha mãe. E ela também ficou um pouco assustada. E disse que se aquelas coisas continuassem, ela chamaria um padre ou um médium para benzer a casa. Bem, dias se passaram e a minha mãe também começou a ouvir vozes e barulhos pela casa. E eu também estava a ouvir os mesmos risos e barulhos vindo do porão. Até que chegou um dia que nós não aguentávamos mais. E daí abrimos o porão. E quando eu e a minha mãe chegamos lá, as coisas estavam todas bagunçadas. Fomos até o baú e presenciamos algo bem assustador. O baú estava tremendo e se batendo contra a parede, e vindo dele algumas risadas e berros estranhos. E com medo, eu e a minha mãe corremos até a sala, trancamos a porta do porão e ela chamou o tal médium que ela conhecia, que chegou horas depois. E logo após entrar em nossa sala, ele começou a conversar com a minha mãe e comigo. E nós relatamos a ele tudo o que estava acontecendo. Bem, ele acabou indo para o porão e voltou com um baú em seus braços. Ele nos perguntou se algum de nós estávamos a cultuar gnomos, e dissemos que não, e que só o meu falecido tio que cultuava, e aquele baú teria vindo inclusive dele. Então, o médium disse que diversos espíritos elementais revoltados estavam andando pelo nosso porão, e que ele, o médium, estava ali para expulsá-los. Então, aquele homem pegou o baú e seguiu pela nossa porta dizendo: "Amiguinhos,
vos levarei a um lugar magnífico. E assim, ele saiu pela porta e nunca mais o vimos. Ainda bem que após tudo isso, nunca mais presenciamos coisas do tipo. Bem, o que havia dentro daquele baú, acho que nunca saberei. Boa noite. Olá, boa noite, Elite Oculta e a todos do canal. Eu me chamo Marcelo, tenho 18 anos e o que vim lhes relatar é algo que eu ainda tenho marcas de um trauma que eu levo comigo há muito tempo. Bem, para melhor compreensão do relato, eu vou contar um pouco dos fatos que me levaram a jogar o tabuleiro Ouija. Bem, antes de começar, eu agradeço por estar lendo este relato, pois eu nunca contei a outras pessoas. E a vocês ouvintes, eu só tenho um aviso importante. Busquem conhecimento antes de fazer algo que você nunca fez. Bem, vamos ao relato. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Nessa época, eu ainda era uma criança muito tímida e calada, e não gostava muito de se aproximar das pessoas por causa de traumas sofridos pelo bullying por parte dos colegas a vida inteira. Bem, eu já ouvia os meus colegas falando coisa do tipo: não gostamos de gente gorda em nosso grupo. E você parece um vampiro de tão pálido que é. Bem, isso mudou a partir de uns meses depois, quando eu conheci 2 amigos que aqui os chamarei de Bia e Lucas. Nós viramos amigos durante a catequese e nunca mais nos separamos. Até que um dia, a Bia ouviu boatos entre os colegas de turma da igreja que todos estavam jogando tabuleiro Ouija. E nós nunca tínhamos ouvido falar neste jogo. Mas eles diziam que era divertido. E nós podíamos conversar com alguém que já morreu, falar com espíritos e essas coisas do tipo. Bem, nós que éramos crianças inocentes, que ainda não conhecíamos o perigo desse jogo, pensamos que poderíamos falar com os nossos entes queridos que já haviam falecido há anos atrás. Então, combinamos de fazer o jogo depois da igreja na minha casa, pois os meus pais não estavam lá porque eles nunca chegavam antes das 10 horas da noite. Chegamos e pegamos uma folha e começamos a fazer as letras, números e as palavras sim e não. Pegamos um copo, como foi dito pelos nossos colegas. Bem, não sabíamos as regras do jogo. E só nos disseram que podíamos fazer várias perguntas ao espírito. E quando terminasse, teríamos que dizer adeus. Assim o fizemos e começamos acendendo as velas. E depois fizemos as seguintes perguntas: tem alguém aqui com nós? Então, não aconteceu nada. Mas daí eu fiz a seguinte pergunta: tio Marcos, o senhor está aqui? Esse meu tio havia falecido meses antes de eu nascer. E de repente, o copo se deslocou para o não. E então perguntamos de novo: quem está aqui com nós? Se revele. E em seguida, o copo foi formando a seguinte palavra, que ali dizia morte. E nessa hora, assustados, perguntamos: você é um espírito do bem ou do mal?
e o copo foi se deslocando para as letras e formou a palavra do mal. Nessa hora, a Bia tirou os dedos do tabuleiro, pois ela estava muito assustada. E de repente as velas que havíamos colocado em volta do tabuleiro começaram a serem apagadas uma por uma. Sendo que não seria possível ser o vento, porque nós trancamos toda a casa após chegarmos. E segundos depois, a Bia começa a se tremer toda, tendo convulsões. Os seus olhos foram ficando totalmente esbranquiçados, e ela começou a rir descontroladamente, e com uma voz meio que demoníaca, ela disse: "Vocês me deixaram entrar em sua casa, agora vamos nos divertir." Nessa hora, eu e o Lucas corremos para o meu quarto que ficava ao lado da sala. Trancamos a porta do quarto e ficamos chorando sem saber o que estava acontecendo. Mas de repente, a Bia bate na porta com uma voz como se estivesse possuída. E ela disse: "Vocês não vão sair para nos divertirmos? Se vocês não forem sair, eu irei matá-los." Não sei ao certo de quanto tempo se passou, mas seria impossível a porta ser derrubada, por causa que tinha 2 ajustes que ficavam dando suporte à porta, para caso de algum ladrão fosse arrombá-la. Bem, eu não sei como tive a ideia estúpida de jogar água benta que guardava sempre comigo em minha mochila. Joguei a água benta pela porta e depois de um tempo tudo ficou calmo. Eu fui abrindo devagar a porta e não vi a Bia. E quando virei, eu a vi tentando me matar com uma faca de cozinha. Joguei o resto de água benta nela. Então, ela começou a dar um grito muito forte que fez com que os nossos ouvidos ficassem quase sangrando. O Lucas conseguiu derrubá-la. Aproveitou para pegar o tabuleiro e terminamos dizendo as seguintes palavras: "Adeus, por favor, saia da nossa amiga e nunca mais volte." Depois disso, a Bia foi voltando ao normal. E então, os meus amigos foram embora para as suas casas e eu nunca mais os vi. Semanas depois, eu tive a trágica notícia que a Bia havia sido encontrada morta misteriosamente em seu quarto e com um símbolo estranho em seu corpo que fazia menção ao bode preto e vários outros símbolos satânicos. Depois daquele dia, eu nunca mais vi o Lucas. Ele e sua família se mudaram e ninguém nunca mais os viram. Outro fato que aconteceu comigo foi quando eu já tinha 10 anos de idade. Bem, eu fiz o jogo sozinho, mas dessa vez eu tentei contato com a Bia para pedi-la perdão. Bem, eu não consegui contato com ela. E então, não aconteceu nada depois que eu joguei. Porém, eu comecei a ter sonhos estranhos. E 2 deles eu nunca mais esqueci. O primeiro foi com uma premonição, onde uma amiga da minha tia que morava atrás da casa de praia dela iria ser amarrada e violentada pelo marido. E o mesmo depois colocava fogo em sua casa. O sonho se passava depois do carnaval. E nessa época não estávamos mais lá. Bem, e o pior de tudo é que isso aconteceu. Essa minha tia teve metade do seu corpo queimado pelas chamas. Porém, eu não contei este fato para ninguém, pois a minha família é do tipo que não acredita nessas histórias. O segundo sonho foi o mais estranho de todos.
pois nele aparecia uma pessoa que ficava me perseguindo por todos os lados. Aparentemente era um moço que estava bem vestido, de terno, e ele, super educado, dizia para mim: "Olá, Marcelo, não se lembra de mim? Eu sou seu amigo desde os seus 5 anos de idade." Bem, eu não me recordava muito dele, mas já tive muitos amigos imaginários, e muitos deles eram reais. Eram pessoas que eu via desde criança, e eles sempre apareciam para mim sempre que eu ficava sozinho em casa. E alguns deles me fazem companhia até hoje. Bem, hoje eu sei que são espíritos dos mortos, mas um fato estranho que acontecia quando eu sonhava com esse amigo: eu sempre sentia que alguém sentava em minha cama ou puxava o meu pé. O meu corpo ficava paralisado e sempre aparecia uma figura negra que ficava rindo em cima do teto do meu quarto. O estranho era que o ser parecia que queria algo, e isso acontecia quase todas as noites. E só acabava quando os meus pais entravam no quarto e acendiam a luz. Bem, algum tempo depois, no sonho, esse amigo revelou a sua identidade. E para minha surpresa, ele era o próprio diabo. Ele tinha grandes chifres e os seus olhos eram vermelhos. A sua pele passou de uma pele branca para um tom avermelhado e apresentava pés de bode, e a sua voz suave e delicada passou para um tom sinistro e macabro que dizia o seguinte: "Você agora se lembra do jogo que você e os seus amigos fizeram? Eu vou te levar para o inferno, assim como fiz com a sua amiga. E depois eu vou atrás do seu outro amigo." Nessa hora eu tentei acordar, ou pelo menos me mexer, porém sem sucesso. E eu só consegui me livrar dele e voltar a me mexer com uma oração que a minha mãe sempre me falava, que a minha avó a ensinou. E depois disso, eu consegui finalmente me mexer, mas graças a Deus aquilo foi embora e nunca mais me perturbou. O último fato que irei relatar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Coisas estranhas aconteciam em casa, como objetos mudarem para posições e lugares diferentes de onde ficavam originalmente. Meus pais já presenciaram móveis caindo sozinho e se quebrando diante deles. Os meus bonecos sempre ficavam de cabeça para baixo e quase sempre o terço ou a Bíblia estava no chão. E quando eu chegava do colégio, os móveis estavam caídos e revirados, e mesmo com a casa estando trancada a 7 chaves. Nesta época, a minha avó me aconselhou a ter gatos em casa, porque, segundo ela, a minha bisavó dizia que ter gatos em casa atraía sorte e fazia com que os espíritos ruins fossem embora e nunca mais retornassem. Bem, assim os meus pais fizeram. Hoje eu crio 8 gatos e digo que eles trouxeram sorte à nossa casa. E desde então, tudo ficou tranquilo e nada mais de sobrenatural aconteceu comigo. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar é que os acontecimentos do tabuleiro aconteceram em época de quaresma, assim como os sonhos. E eu só tenho a dizer o seguinte: nunca, jamais brinquem com aquilo que vocês não têm conhecimento, que possa lhe trazer perigo. E nunca brinquem com esses espíritos errantes, pois eu
Me arrependo amargamente de ter jogado o tabuleiro Ouija. E tudo o que relatei aqui foi causado pelo maldito tabuleiro. E que isso sirva de lição àqueles que não sabem do perigo do Ouija. Boa noite.